Olá, sou Gislene Teixeira, especialista em relacionamento e sexualidade, mediadora e conciliadora de conflitos. E eu vim aqui para continuar o nosso papo sobre orgasmo, né? A ditadura do orgasmo, como que isso acontece, como que acontece no dia a dia, em cada uma das relações, na minha, na sua, na de todo mundo. O que é esse tal orgasmo e como que estão as relações, né? Como que está o orgasmo nas relações. E aproveitando, você só está assistindo a esse vídeo porque você recebeu ou caiu aqui no canal ou você já está inscrito. Se você ainda não se inscreveu, clica aqui embaixo em inscrever-se e depois você clica no sininho, porque assim, sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal, você é notificado. E você corre aqui e assiste. Assiste, curte, compartilha, dá um like, aproveita, já dá um like aí, que assim a gente vai mantendo esta conexão, esta ligação aqui no canal. Bom, no outro vídeo, no anterior, eu falei sobre, enfim, muitas coisas sobre orgasmo, sobre a importância das preliminares, como que a mulher se sente, por que é importante para ela, qual a diferença entre o tempo, né, que o homem atinge o orgasmo e a mulher atinge o orgasmo. Eu falei de todas essas coisas. Se você não assistiu, volta no vídeo anterior que você vai conseguir acompanhar melhor a sequência. E voltando ainda nessa questão, muitas pessoas falam assim, nossa, é imperativo que a mulher tenha orgasmo na relação. Imperativo não é, nada é imperativo. E uma coisa que eu sempre falo, não existe certo e errado, não existe regra, não existe receita de bolo para os relacionamentos. Cada pessoa é uma, cada pessoa é única e cada relacionamento é único. E eu falei no vídeo anterior isso, né? No meu relacionamento anterior, algo que que podia dar muito certo, neste atual pode ser que já não funcione tão bem assim. E no próximo, pode ser que não funcione nada e eu tenha que mudar toda a história, toda a forma de fazer. Então, é entender o parceiro. Muito do que a gente faz tem muito do parceiro também. É parceria, é troca. Relacionamento precisa ter conexão, precisa ter essa troca. Caso contrário, é qualquer outra coisa, menos de fato um relacionamento, uma relação. Eu não estou falando de relação duradoura, mas uma relação que está acontecendo ali e pode ser naquele momento. Mas, se não tiver conexão, o que é que sobra, não é? Então, naquele momento, no ato sexual, na relação, naquela troca, porque é uma troca, precisa existir uma troca, porque senão fica um vazio. E aí fica muito mais difícil de você conseguir ter prazer naquela relação. Principalmente, eu ouço muitas mulheres falando, quando ela se sente usada. E grande parte das mulheres... eu comentei no vídeo anterior que tem todas as estatísticas, né? A gente precisa ir selecionando, mas quando a gente pega as principais estatísticas, mostra que em média de 50, 60, 70%, tá entre 50% e 70%, tem muitas variáveis, de mulheres que não têm orgasmo, que não chegam ao orgasmo. Claro que desse meio todo vai destrinchando e a gente vê que esse número ele vai sendo diluído de outras maneiras. Por exemplo, mulheres que têm orgasmo sozinha, mas não têm com o parceiro, também faz parte desse todo, né? Mas elas falam assim, eu me sinto usada, eu só estou ali para dar prazer para ele. Mas na minha vez, nada acontece, ele não tem importância, ele não se importa, eu não sou importante para ele. Então, assim, o que eu vejo, as mulheres falam muito desse comportamento egoísta. E tem muitos homens que, de fato, são muito egoístas. Então, eles se preocupam com o prazer deles, eles chegam muito primeiro que a gente no orgasmo. E depois, claro que não é regra, né? Tem exceções, os homens que seguram, que se preocupam e se envolvem realmente de fato com a mulher, e depois ele deixa para o final porque ele sabe que para ele é mais fácil. Existem também esses homens, mas claro que a gente sabe que eles são em menor quantidade do que o todo.
E o que as mulheres falam é assim: homem que não se esforça, homem que é egoísta, o que eu faço? Aí a gente começa de fato a entrar na questão da ditadura como um todo, né? Foi imposto aí uma regra de que tem que ter orgasmo, de que. E ainda tem muitos casais que falam: o orgasmo tem que ser. Os orgasmos precisam ser múltiplos e combinados. Eles precisam ser simultâneos. Então, assim, ó, a gente vai ter que gozar juntos. Às vezes acontece, às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Orgasmo programado, a coisa não é bem assim que flui no desenrolar ali da situação. Então, assim, ao mesmo tempo que você precisa do seu tempo, o outro também precisa do tempo dele. Claro que se o homem tá segurando, se tá, né, precisa ter um entendimento, você precisa conhecer o outro, você precisa ter intimidade. Aí pode ser que sim, né? Vocês consigam ter orgasmo juntos, ali ao mesmo tempo, tal, mas não é aquela coisa de eu só vou ter se você tiver, né? Então a coisa não rola, não tem uma programação ali bonitinha e específica. Então você precisa ir entendendo o que está acontecendo, conhecendo o seu parceiro. E cada situação é uma. Pode ser que ontem teve esses orgasmos múltiplos e combinados, simultâneos. E pode ser que hoje já não aconteça com o mesmo casal e quase tudo do mesmo jeito. Então cada coisa é uma coisa, né? E cada coisa ao seu tempo. Então não coloque regras. Não coloque as coisas dentro das caixinhas porque elas precisam acontecer dessa maneira, porque não é assim. Sexo é natural. E algo que é natural não tem. É natural, envolve intimidade, envolve emoção, sentimento, principalmente por conta das mulheres. Não dá para ficar programando muita coisa. E essa programação que eu tô falando, tudo isso que eu tô falando, é para chegar na seguinte questão: para de se cobrar. Né? Você parar de cobrar a si mesma, o outro não te cobrar, você não cobrar o outro, porque senão fica tudo muito mecânico, fica tudo muito chato, muito chato. E sexo é natural e precisa ser prazeroso, porque se não for prazeroso, qual é a finalidade? A não ser que seja para procriação, e mesmo assim não é aquela coisa mecânica, eu vou fazer porque eu tenho que fazer. E a gente sabe que tem a questão de mulheres, de pessoas, né? Mas mulheres que falam: eu só vou transar, não tenho a mínima vontade de transar, mas eu só vou transar porque o meu marido fica enchendo o saco. E eu tenho medo, eu escuto isso direto. E eu só vou transar porque eu tenho medo que ele procure na rua. Sabe aquele ditado, quem não tem em casa procura na rua? Dá para fazer muitos outros vídeos em cima dessa colocação, mas não dá para ser algo mecânico e eu vou fazer por obrigação. Eu vou fazer porque eu tenho obrigação como esposa. Não tem. Não tem. Agora, se você está naquele relacionamento e ele não está legal, por que você acha que o sexo vai ser legal se você não é bem cuidada, se você não é bem tratada, se você não é respeitada, se você não é querida, se você não é desejada, se você não é amada? Como que o sexo vai ser bom? Como que você quer um orgasmo uau, né? Aquele orgasmo uau neste relacionamento se todo o restante basicamente não existe, é uma catástrofe. Eu atendi uma mulher, isso faz muito tempo, e ela dizia assim: eu não consigo ter orgasmo. E o marido cobrava dela que ela não tinha orgasmo, né? O que acontece que você não tem orgasmo? Ele achava que era porque ela já tinha transado com outro naquele mesmo dia. Então ela estava satisfeita, os termos que ele usava. E ela falava assim: ele me bate, né? O nosso relacionamento é desgastado, eu sofro violência física mesmo. E como que essa mulher ia chegar à noite e, né, ela apanhava de manhã, como que à noite ela ia ter um orgasmo super uau? Isso não acontece, né?
não é mecânico, não é programado, não é pecinha de joguinho, a coisa não funciona desse jeito. Então, precisa investir em várias outras questões. E o relacionamento, ok, a gente consegue separar sexo de relacionamento. Mas eu tô falando de um relacionamento, eu tô falando de conexão, eu tô falando de relacionamento saudável. Eu tô indo por essa linha porque é essa linha que eu sigo. Agora, também a gente pode falar de sexo casual, mas eu falaria outras coisas na questão do sexo casual, porque não tem essa ligação que vai linkando de fato os fatos de um relacionamento, um casamento, por exemplo. Eu tô falando de algo mais duradouro. Então, a questão é preliminar e o que é que acontece no entorno até que chegue, né? Não falo nem no orgasmo, mas na cama. Então, é prestar atenção, porque mulher não é só cama. Mesmo que a gente esteja ali, a discussão, a questão é a cama, é o orgasmo, é o sexo, mas a gente sabe que mulher ela vai construindo, ela vai colocando cada tijolinho até chegar no finalmente, né? Até chegar na cama, no sexo, no orgasmo. Então, para os homens, precisa desenhar isso sim, porque para os homens é muito difícil. E quando uma mulher se sente usada em uma relação, dificilmente ela vai conseguir chegar ao orgasmo, quando ela sabe que ele só está aqui comigo por X, Y ou Z, né? Por obrigação, por diversão, ele só está me usando, eu só sirvo realmente como objeto sexual. Quando ela toma essa consciência, ou quando dá esse start nela, dificilmente a coisa flui naturalmente. E o homem, ele não se dá conta disso, e não dá de verdade. Então precisa desenhar essas questões todas para que fique claro, para que as pessoas entendam, e isso faz parte, claro que eu estou falando aqui, mas quem tem que fazer isso no seu relacionamento é você, e é construir tudo isso. Isso vai acontecer à base de diálogo. Se não tem diálogo, se você não construiu o seu relacionamento à base de diálogo, como que você vai chegar ali na hora H e você vai falar, olha, eu não gosto assim, eu não gosto assado, eu não... E depois, né, normalmente as cobranças vêm depois, eu não consegui por isso, por aquilo outro. Então a questão é, como é que você está conduzindo toda a situação, todo o seu relacionamento, até chegar no ponto de ir para a cama e chegar no ponto de finalizar, de preferência com o orgasmo. Porque aconteceu, não precisa questionar tanto, mas você precisa entender por que ele aconteceu, quais foram os motivos, o caminho positivo que foi trilhado para que você tivesse conseguido e quais foram os passos não tão positivos que fizeram com que você não chegasse no seu objetivo, se é que este era o seu objetivo. Eu volto depois, continuar a falar sobre orgasmo, porque a gente precisa... orgasmo, assim como relacionamento, também é construído. E a gente precisa entender como é que a gente está construindo essa situação toda. Porque não é deitar, né, tirar a roupa, deitar e falar, uau, agora vai acontecer uma mágica, né? Vai surgir uma luz e a coisa vai acontecer. Não pode não ser tão fácil assim. Para algumas pessoas pode ser que funcione assim. E para outras, a coisa tem um processo bem mais lento, bem mais demorado, precisa entender muitas outras coisas que estão antes de chegar naquele momento da cama. Beijos. Tchau, tchau.